Vamos falar de mecânica. 30 questões de mecânica agora. Tá preparado? Então pega a caneta para anotar, tirar dúvida. Aqui a gente responde as questões e comentando sobre a questão, beleza? Aquilo que você não pode vacilar. Mas vamos embora. Vamos trabalhar agora nas questões, beleza? Vamos lá na primeira questão aí. O bom funcionamento do veículo depende da manutenção e troca de vários componentes líquidos lubrificantes. Indica abaixo itens que devem ser verificados com maior frequência. E aí? Nível do óleo da caixa de câmbio, nível do óleo do motor, nível da água do sistema de arrefecimento e calibragem dos pneus, filtro de ar e bomba d'água, filtro de ar e vela de ignição. E aí? Bom funcionamento do veículo depende de manutenção de troca de vários componentes líquidos lubrificantes. Indica abaixo os itens que devem ser verificados com maior frequência. Qual é o nível do óleo, caixa de câmbio, lona de freio, nível do óleo do motor, nível da água, sistema de arrefecimento, lembrando que o sistema de arrefecimento é o sistema da água, né? E calibragem dos pneus, ou filtro de combustível da água e filtro de ar e velas. E aí? A gente vai para iluminação, aí vamos ficar com qual aí? Então, é questão beijo, né? Se você for para iluminação, você mata charada. Agora, se ficar de boca aberta já sabe que fazendo gol vai ficar de boca aberta. Mas se você continuar na visão, ficar por iluminação, já foi. Os gases gerados pelo motor são emitidos por onde, né? Pelo ventilador do motor, pelo silenciador, pelo escapamento e pela ventoinha. É liberado os gases embora. Então, ventilação do motor, não. Pelo silenciador sai ruído. Ventoinha é dissipar o calor. Então, aí já sabe o que? Então, pelo escapamento. Pegou a visão? Falta de balanceamento das rodas pode acarretar em quê? Direção dura, balanceamento, trepidação no volante, rangido dos pneus nas curvas, o chassi deformado. Chassi já elimina, né? Não tem nada a ver. Trepidações no volante, rígidos dos pneus. E aí vai de quê? Falta de balanceamento. Você recebe, vê logo, a direção fica vibrando, né? Então, acarreta a vibração do volante. Pode ter questão falando, se o veículo estiver com trepidação, vibrando, pode ser possível problema com o balanceamento das rodas, beleza? Se estiver puxando para um dos lados, pode ser possível problema com alinhamento da direção. Puxou, alinhou, vibrou, balanceou. Pegou a visão? Se está vibrando, balanceamento. Se está puxando, pode ser possível problema com alinhamento. O sistema utilizado para o veículo percorrer a trajetória circular é o de utilizado. Qual é? Elétrico, eletricidade. Arrefecimento é temperatura. Transmissão transmite a forças. Então, aí a gente vai ficar com o quê? Então, amor, né, velho? Amor. Então, amor. Se você olhar direitinho por eliminação, você mata a charada. Vamos lá, quinto, ó. A quinto. O filtro de ar tem como função filtro de ar. Filtro do ar que refrigera o motor, filtrar o combustível, filtrar o óleo lubrificante, filtrar o ar que vai para a câmara de explosão do motor. Filtro de ar. Então tá falando de ar. Se tá falando de ar, então pega a visão aí agora aí. Beleza? Pegou a visão? Então pega a visão. Falando de ar, então sobrou qual? Sobrou qual alternativa? Então sobrou a desejo, né? Sobrou desejo. A vela de ignição tem como função provocar centelha elétrica na câmara de explosão. Interrompeu a corrente elétrica? Não, aí não. Aqueceu o combustível? Não. Aqueceu o ar da câmara de explosão? Aí não tem nada a ver.
Então aí sobrou mesmo amor, sem questionamento. Função do silenciador do veículo, silenciador, né? Criar a centelha necessária para a explosão da misturar combustível, permitir uma partida suave do veículo, diminuir os ruídos gerados pela explosão do carburante no motor, reduzir drasticamente os níveis de emissão de gases. Reduzir drasticamente? Não. Criar a centelha necessária para a explosão, aí não é papel do silenciador. Permitir uma partida, não, aí não tem nada a ver partida com silenciador. Então aí é carinho. 8. Finalidade filtro do ar de combustível. Filtro do combustível. Filtro de combustível. Finalidade do filtro de combustível. Se é de combustível, controlar a pressão do combustível, evitar o excesso de combustível, reter as impurezas do ar ou reter as impurezas do combustível. Tem que ficar ligado. Filtro do ar, filtro de ar retém a impureza do ar. Filtro de combustível retém as impurezas do combustível. Então aí é desejo. Pegou a visão? Tem que ficar ligado. Finalidade do sistema de arrefecimento. E aí, já leu as questões? Notou aí? Notou? Anote. A finalidade do sistema de arrefecimento é controlar a rotação do motor, evitar o atrito das peças móveis do motor, controlar a temperatura do fluido do arrefecimento do motor, aumentar a potência do motor. Vai no qual? Fala aí. E aí? Foi? Vamos lá? Então, carinho. Carinho, carinho. 10. O sistema de lubrificação tem a função de aquecer as peças móveis do motor, alimentar o atrito e esquentar o motor para obter maior potência, reduzir a emissão de gases poluentes, reduzir o atrito entre peças móveis e dissipar o calor gerado em razão do funcionamento do motor. Então aqui, aquecer já faz. Se é diminuir o calor, eliminar o atrito, esquentar, não, esquentar nada a ver. Se é para diminuir, reduzir a emissão de gases, não é função dele. Então aqui é desejo. Um dos cuidados que se deve ter periodicamente com o veículo é lavar os tapetes. A menina está falando de carro, funcionamento, trocar a água do radiador mensalmente, não. Lavar os pneus, olha que coisa, substituir o filtro de óleo de ar. Então quando a gente elimina aqui, sobrou desejo. Doze. Classificação do SAI é API e API estão relacionados qual fluido utilizado no veículo, sabe o que é SAI? Combustível, lubrificante, água do sistema de aquecimento e líquido do ar-condicionado. SAI tem a ver com lubrificante. Vamos ver? Tem a ver com lubrificante. Coloquei a observação aqui ainda. Ó. SAI, Society of Automotive Engineer. É em inglês, tá bom? É uma organização que estabelece padrões e classificação para a indústria automotiva, incluindo viscosidade dos óleos lubrificantes. Então, todo óleo, quando você vai comprar, você vai ver lá, tem o número do SAI, né? 5W40, 20W50 e tal. Os W, na verdade, ali, aquela numeração significa a viscosidade do óleo. E eu vou ver se eu coloco vou botar um módulo aí para falar sobre óleo. Isso não é assim tão necessário para fazer a prova, beleza? É questão de informação, mas na aula, curso,
Você vai ter um módulo para falar sobre isso aí. O SAI. Freio de estacionamento tem atuação aonde? Frente, na transmissão, na traseira, nas rodas traseira e dianteira. Então já sabe que freio de estacionamento, lembrando que é o freio de mão. Freio de mão, roda traseira, né? O instrumento painel que indica a velocidade desenvolvida pelo veículo, né? Odômetro é o tanto de quilômetro que o veículo já percorreu desde a sua fabricação. Odômetro total, na verdade o total, né? O total não pode ser zerado, o parcial que pode ser zerado. Tacógrafo é o povo fala, é o caboete do motorista, não é o caboete do motorista. Se você andar certo, tacógrafo marca o tempo que você está dirigindo, velocidade, veículos, na verdade, de transporte, né? Veículo de carga, obrigatoriamente tacógrafo, acima de 4.500 kg, e veículo de passageiro, transporte escolar, então é obrigatoriamente tacógrafo. Ali vai medir tempo de descanso, quantos quilômetros, aconteceu algum acidente, ponto tacógrafo vai marcar qual quilometragem que aquele veículo estava. Então o tacógrafo é um aliado. Manômetro, pressão do óleo. Então manômetro é pressão do óleo, né? Então aí sobrou carinho. Velocímetro. Qualquer dúvida você pausa, volta o vídeo e vê novamente aí, se tiver alguma dúvida aí, beleza? O sistema cuja finalidade é absorver os impactos provocados pela irregularidade na pavimentação. O que é que vai compensar essa irregularidade? Quem é que vai compensar? Diferencial não, é na curva. Direção, já está dizendo. Transmissão transmite forças, movimento. Mas compensar as irregularidades, sistema de suspensão. Sistema de suspensão. Peça mais pesada do motor chama-se cilindro ou camisas. Bloco do motor, tampão e cárter. Então, cárter, tampão. Então, aqui é bloco. Bloco. Sistema que mantém a temperatura do motor sempre em condições de funcionamento chama-se, tá falando temperatura, tem a ver com água. Então é o que? Sistema de arrefecimento. Para reduzir o consumo de combustível e a poluição do meio ambiente é recomendável o quê? Manter o sistema de alimentação regulado, efetuar a troca da pilha de freio, está falando com o meio ambiente e consumo, para reduzir o consumo de combustível e poluição do meio ambiente. Então está falando com consumo e meio ambiente. Então troca de partida não tem nada a ver com meio ambiente e consumo. Efetuar a troca do óleo não tem nada a ver com consumo e meio ambiente. Verificar a carga não tem nada a ver com consumo e meio ambiente. Manter o sistema de alimentação regulado. Aí sim, desculpa aí. Aí sim. Então, amor, para que ocorra a combustão interna, o motor são necessários os seguintes elementos: combustível e água. Aí não vai, né? Combustível, vapor de água. Então aqui o triângulo ar e combustível. A função da caixa de câmbio é adequar a marcha à força, à velocidade do veículo. Aumentar ou diminuir aquecimento, nada a ver. Diminuir o atrito dos pneus, nada a ver. Diminuir desgaste da embreagem, nada a ver. Então aqui é amor. Sistema que tem por finalidade diminuir a velocidade ou parar o veículo chama-se diminuir ou parar. Será que a gente vai questionar um negócio desse? Tem como, né, velho? Sistema de freios, né? O filtro de óleo lubrificantes do motor tem a função de filtro de óleo. Olha lá. Aí nesse instante falou filtro de combustível, filtro de ar. Tornar o óleo mais fino, reter as impurezas, tornar o óleo mais visgoso. Não é nada a ver. Então aqui é reter as impurezas, né? Impureza do óleo. Só não cai na pegadinha. Conjunto de peças que serve para ligar e desligar força motriz à caixa de marcha. Então desliga e liga. Facilita na passagem de marcha. É o que? Embreagem. Peça que fecha a parte inferior do motor, né, parte de baixo, né, como reservatório e coletor de óleo lubrificante. É o que?
Tampão, não. Tanque de combustível, não. Pistão inferior, não. Então, cárter. Armazena o óleo num cárter. O tempo do motor na qual a mistura se inflama chama-se admissão, admite, comprime, descarga onde gera. Então, antes disso tem o que? Explosão. Então, aqui é desejo. Então, aqui, explosão. Explosão. O pneu dianteiro com calibragem muito baixa do normal pode acarretar em que? Desgaste prematuros dos mesmos, estabilidade comprometida, dificuldade nas manobras. Todas as opções estão corretas. Aqui a gente vai em todas. Fechou? Aplicação de película não refletiva traseiro é permitida desde que o seu índice de transparência não seja inferior. Inferior a quantos por cento? 75, não tem limite, 28 ou 25. Então, tem uma regra agora, né? Então, nível de transparência, para-brisa dianteiro, 70% transparência. Então, pode botar 30% de fumê, né? No campo de visão, quer dizer o quê? Nos para-brisas, né? Na verdade, nas portas dianteiras, campo de visão, onde o condutor vai para o retrovisor. Então, no campo de visão, nas portas da dianteira, na frente, eu vou colocar visibilidade, correto? De 70%, beleza? 70% de transparência. 70% de transparência. Agora, na porta traseira e no para-brisa traseiro, nas portas traseiras e no para-brisa traseiro, então não tem limite de transparência, beleza? Então, você pode botar 100%, tranquilo? 100%, então aqui é beijo, né? O distribuidor faz parte do sistema o quê? Automático? Não, automático faz do sistema. Não é um sistema transmissão, não, arrefecimento, não é. Então, amor elétrico. Devo trocar o extintor de incêndio no meu veículo automotor após o uso, se apresentar alguma irregularidade no vencimento do teste hidrostático. Então, o extintor de incêndio para o automóvel não é obrigatório. Qual é? Então, hoje mais não é obrigatório, é facultativo, né? Eu uso se eu quiser. Os ruídos emitidos pelo funcionamento do motor de um veículo são reduzidos pelo... Tá falando em ruído, agora sim, ruído, zoada. Carburador, não. Carburador, lembrando que faz a mistura ar-combustível. Carburador, injeção eletrônica. A mistura ar-combustível. Catalisador, na verdade, pega os gases poluentes e filtra para não ser poluente. Radiador faz parte do sistema de arrefecimento. E tá falando em ruído, tá falando do silenciador, né? Então, amor. Se ligou? Então, mais um aí. Vamos embora. Você pode dar pausa e ver novamente. E vai ter mais vídeo aí, viu? Vai ter mais vídeo. Então, pega a visão, porque tem muita coisa pra gente aí. Vamos embora.